Hoje vamos falar sobre um personagem que tinha tudo. Ele foi um herói, um líder excepcional, o homem que falou face a face com Deus e que, sem dúvida, mudou o curso da história. Estamos falando de Moisés. Mas e se eu dissesse que esse gigante da fé também cometeu erros, e não apenas pequenos deslizes, mas pecados mortais que tiveram consequências brutais, não só para ele, mas para todo um povo? Hoje, não vamos glorificar Moisés sem mais. Seremos corajosos e exploraremos aqueles momentos-chave em que ele falhou, aqueles pecados que lhe custaram muito, muito caro. Este vídeo não pretende criticar, de forma alguma. Tem como objetivo discernir, aprender e entender que até os maiores servos de Deus podem cometer erros e que as consequências da desobediência são sempre graves. Prepare-se, porque veremos como uma vida de fé tão impressionante pode ser marcada por decisões que mudam seu destino. O gigante da fé e suas sombras. Olha, antes de mergulharmos nos pecados mortais de Moisés, que são os erros que lhe custaram caro, temos que deixar algo muito, muito claro. Moisés foi um verdadeiro gigante de fé. Não há dúvida disso. Sua vida realmente é uma das histórias mais extraordinárias e transformadoras de toda a Bíblia. Ele é um personagem que deixa você sem palavras. Pense na sua história desde o começo. Ele é o bebê que foi retirado de uma cesta flutuando no rio Nilo para salvar sua vida. E por um capricho do destino, acabou sendo criado no próprio palácio do faraó do Egito. Só essa parte já é de tirar o fôlego. Depois, ele foi o homem escolhido diretamente por Deus para uma missão que, à primeira vista, parecia absolutamente impossível: libertar um povo de escravos, os israelitas, do domínio e do punho da superpotência da época, que era o Egito. Você consegue imaginar a pressão? Ele é o mesmo Moisés que viu uma sarça ardente que não se consumia e ouviu a voz de Deus falando audivelmente com ele de lá. Ele é o corajoso que enfrentou o faraó, aquele rei poderoso, com 10 pragas brutais que devastaram o Egito e o trouxeram às suas mãos. E não só isso, ele é o líder que, pelo poder de Deus, partiu o Mar Vermelho ao meio para que seu povo pudesse atravessar a pé enxuto, com paredes de água de ambos os lados, e que, ao subir ao Monte Sinai, recebeu a lei de Deus, escrita em tábuas de pedra diretamente das mãos do Criador. Ele foi o grande libertador, o legislador que deu as leis a Israel, e o intercessor que se ajoelhou para implorar pelo seu povo diante de Deus. A própria Bíblia o descreve de uma maneira única. No livro de Números, capítulo 12, versículo 3, diz que ele era o homem mais manso ou humilde sobre a face da terra. E em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, somos informados de algo ainda mais incrível: que ele falava com Deus face a face, como um amigo faz com outro. Portanto, pensar na sua grandeza, na sua coragem e naquela relação muito íntima e direta com Deus nos ajuda a entender a magnitude de seus erros. Porque se um homem tão especial, conectado com Deus, pôde cometer um erro tão grave e enfrentar consequências tão severas, o que isso nos diz sobre nós, que somos muito menos especiais? Isso nos mostra que ninguém está isento de falhar, que a obediência a Deus é fundamental para todos, até mesmo para as estrelas, ou superestrelas da fé. Moisés foi um herói em todas as letras maiúsculas, sim, mas também foi um homem com sombras, com momentos de fraqueza. E é justamente nessas sombras que encontramos lições muito valiosas para nossas próprias vidas. O primeiro pecado mortal, o assassinato do egípcio, um começo turbulento. O primeiro grande erro de Moisés, aquele que marcou um brutal antes e depois em sua vida, aconteceu muito antes de ele ver a famosa sarça ardente e falar com Deus.
Encontramos essa narrativa no livro do Êxodo, capítulo 2, versículos 11 a 15. Moisés, que havia crescido e sido educado como um verdadeiro príncipe na poderosa corte egípcia, um dia, já adulto, saiu e viu algo que fez seu sangue ferver. Um egípcio estava brutalmente maltratando um de seus compatriotas israelitas, um de seu próprio povo que estava escravizado. E é justamente aqui que as coisas tomam um rumo dramático. Moisés, impulsionado por uma raiva que certamente considerava justificada, pelo zelo que sentia por seu povo e por um senso de injustiça brutal, fez algo terrível, algo que mudaria completamente sua vida. Ele olhou ao redor para garantir que ninguém o visse, e como não havia testemunhas, matou o egípcio e rapidamente o escondeu na areia. Você consegue imaginar a cena? Um príncipe educado, com um futuro promissor e um destino aparentemente glorioso, de repente se tornando um assassino com as mãos manchadas de sangue. Este ato, embora possa ter parecido um ato de justiça na época, foi um pecado muito grave por várias razões fundamentais. Agir na carne, não no espírito. Moisés tomou a justiça em suas próprias mãos impulsivamente e violentamente. Em vez de esperar pela orientação e poder de Deus, ele quis libertar seu povo usando sua força bruta e astúcia. Em vez de confiar no plano divino que Deus já havia preparado, foi uma tentativa humana de resolver um problema que só Deus poderia resolver: orgulho e arrogância. Possivelmente Moisés, com toda a sua educação e posição privilegiada no Egito, acreditava ser capaz de iniciar a libertação de Israel sem a ajuda de Deus, confiando demais em sua própria força, inteligência e status. Ele achava que poderia preemptar o plano divino de Deus. Violência e desobediência a um princípio universal. O assassinato é uma transgressão direta de uma lei moral fundamental de Deus. Não matarás. Mesmo muito antes de ser escrito e entregue no Monte Sinai. É um ataque contra a vida, que é sagrada para Deus. As consequências desse pecado foram imediatas e muito severas para Moisés. Fugitivo para o deserto, Moisés de repente se tornou um fugitivo da justiça. Ele teve que escapar rapidamente do Egito para salvar sua vida, deixando para trás absolutamente tudo o que conhecia. Sua posição como príncipe, sua família adotiva no palácio, seu futuro brilhante na corte. Tudo desmoronou. 40 anos na anonimidade, esse grave pecado lhe custou 40 anos de sua vida. 40 longos anos cuidando de ovelhas no árido deserto de Midian. Foi um tempo de total anonimato, solidão, reflexão profunda, purificação e aprendizado. Deus usou aqueles 40 anos no deserto para moldar seu caráter, remover a arrogância que ainda poderia ter, ensinar-lhe paciência e humildade e, mais importante, prepará-lo para a verdadeira e enorme missão que o espera. Foi uma escola divina no meio do nada. Um atraso no plano de Deus. Embora Deus sempre cumpra seus propósitos e planos, eles nunca são completamente frustrados. O início da libertação de Israel foi significativamente atrasado devido à desobediência e impulsividade de Moisés. Ele agiu prematuramente e à sua maneira, o que teve um custo. Este pecado nos ensina uma lição fundamental. Por mais justas e nobres que sejam nossas intenções ou a raiva que sentimos diante da injustiça, se agirmos sem a orientação de Deus, usando nossa própria força, raiva ou impulsividade, as consequências podem ser devastadoras para nossas vidas. Elas podem até atrasar ou alterar os planos divinos que Deus tem para nós. Foi uma lição de humildade e paciência que Moisés teve que aprender através do deserto e da solidão. O segundo pecado mortal. Bater na rocha em Meribá. A ira que mudou um destino. Agora chegamos ao segundo grande tropeço de Moisés. E de fato, este é, sem dúvida, o mais famoso de todos e o que mais lhe custou. Este incidente ocorreu em um lugar chamado Meribá,
um nome muito significativo que significa contenda ou luta, e é narrado em detalhes no livro de Números, capítulo 20, versículos 1 a 13. O povo de Israel, como era seu costume após tantos anos no deserto, estava mais uma vez furioso. Eles haviam estado vagando pelo deserto por quase 40 anos, um tempo incrível, e reclamavam amargamente, gritando sobre a falta de água. Imagine a situação: sede, calor, desespero. Moisés e seu irmão Arão já estavam fartos, cansados das constantes reclamações e da ira do povo. Naquele momento de tensão, Deus deu a Moisés uma instrução muito clara e simples. Fala ao rochedo diante deles, e ele dará água. Tirarás água do rochedo para o povo e seus animais. Deus queria mostrar seu poder e prover mais uma vez, de forma milagrosa e sem esforço humano, apenas com sua palavra. Mas o que Moisés fez? Em vez de obedecer exatamente e simplesmente falar ao rochedo como Deus tinha ordenado, Moisés, com sua vara na mão, confrontou o povo e gritou com eles com grande ira: "Ouçam agora, rebeldes, faremos a água sair deste rochedo para vocês." Imediatamente, ele feriu o rochedo 2 vezes com sua vara. E sim, a água jorrou abundantemente do rochedo. O povo e os animais beberam, mas a desobediência já tinha sido cometida. O milagre aconteceu sim, mas a ordem de Deus tinha sido ignorada. Mas por que esse ato de Moisés foi tão sério? À primeira vista, bater ou falar com uma pedra pode parecer algo trivial, mas as implicações eram enormes. Desobediência direta e explícita a uma instrução divina. Deus lhe disse: "Fala." Moisés bateu. Não foi uma sugestão, foi um comando específico. Isso mostra uma falta de respeito pela autoridade de Deus, uma falta de santificação de Deus. Isso é fundamental. O próprio Deus o repreendeu. "Por que você não creu em mim para me santificar diante dos filhos de Israel?" Moisés não honrou a Deus como deveria. Ele não apresentou Deus como aquele que realiza o milagre por meio de sua palavra, mas agiu com raiva descontrolada, como se ele, Moisés, tivesse o poder ou a autoridade de tirar água com sua própria força e cajado. O povo poderia ter pensado que o poder vinha de Moisés ou do cajado, e não de Deus. Raiva descontrolada e falta de paciência. Sua frustração e exasperação com as constantes reclamações do povo o levaram a agir impulsivamente, com raiva, em vez de permanecer calmo, paciente e confiar plenamente no caminho de Deus. Arrogância ou autossuficiência. Quando ele disse: "Farás sair água da rocha para o povo." Moisés, de certa forma, colocou a si mesmo e a Arão na posição de Deus, como se fossem a fonte do milagre ou tivessem o poder de providenciar. As consequências desse pecado foram devastadoras e mudaram seu destino: a proibição de entrar na terra prometida. Essa foi, sem dúvida, a consequência mais severa e uma que marcou para sempre a história de Moisés. Deus lhe disse: "Porque você não confiou em mim o suficiente para me honrar como santo à vista dos israelitas, você não levará esta comunidade à terra que lhes dou." Pense nisso com cuidado, Moisés. O grande líder que guiou o povo para fora da escravidão no Egito, aquele que caminhou com eles por 40 longos anos pelo deserto, não poderá pôr os pés na terra prometida. Que vara, que frustração, que injustiça aparente após tanto esforço. Um exemplo eterno das consequências da desobediência. O caso de Moisés tornou-se um aviso poderoso, uma lição indelével sobre a seriedade de obedecer a Deus, mesmo para os maiores servos. Mostra que ninguém está acima das regras de Deus. Frustração pessoal e um desejo não realizado. Moisés, sem dúvida, suportou o peso dessa proibição e desilusão até o dia de sua morte. Ele pôde ver a terra prometida de longe, do alto do Monte Nebo, mas nunca pôde nela pisar.
um desejo de toda a vida que não foi realizado devido a um momento de desobediência e temperamento. Este incidente é um lembrete brutal de que a desobediência, por menor ou insignificante que pareça, e a falha em santificar e honrar a Deus como Ele merece, tem consequências que podem mudar completamente nosso destino e nos privar de grandes bênçãos. Um único momento de raiva descontrolada custou a Moisés o maior desejo de sua vida: o terceiro pecado mortal, a falta de resistência à fé em Cades-Beá, a falta de crença. O terceiro pecado de Moisés não é tanto um ato individual, mas uma falta de liderança firme em um momento crucial que resultou na perda da fé de toda uma geração. Estamos falando do que aconteceu em Cades-Beá, narrado em Números, capítulos 13 e 14. Depois de vagar por um tempo, o povo de Israel chegou às portas da terra prometida. Deus lhes disse: "Subi e tomai posse dela." Moisés, seguindo as instruções de Deus, enviou 12 espias, um de cada tribo, para explorar a terra. Quando os espias retornaram, 10 deles trouxeram um relatório de medo e desânimo. "A terra é boa, mas os povos são gigantes, as cidades muradas. Não podemos enfrentá-los." Apenas Josué e Calebe trouxeram um relatório de fé. "Podemos conquistá-la porque o Senhor está conosco." Mas o povo, influenciado pelo medo dos 10 espias e pela própria falta de fé, rebelou-se. Quiseram nomear um novo líder e retornar ao Egito. E aqui é onde Moisés, que deveria ter mantido uma fé inabalável e confrontado a incredulidade de forma mais veemente, não conseguiu conter a onda de desconfiança. Embora tenha intercedido pelo povo para que Deus não os destruísse, não conseguiu incutir a fé necessária neles. Por que isso foi um pecado de Moisés? Falta de influência decisiva. Embora Moisés tivesse fé, ele não foi capaz de contrariar o pessimismo da maioria ou elevar a fé do povo no momento crucial. Desconfiança no poder de Deus de conquistar. Sua intercessão salvou o povo de ser aniquilado, mas não das consequências de sua incredulidade coletiva. Pode-se dizer que Moisés também sofreu com a incredulidade do povo por não conseguir liderá-los com a convicção necessária naquele momento. Falta de santificação de Deus diante da incredulidade. Ele não conseguiu exaltar a capacidade de Deus de cumprir suas promessas acima do medo dos gigantes. As consequências desse pecado e do povo: 40 anos de peregrinação no deserto. Toda a geração, exceto Josué e Calebe, foi condenada a morrer no deserto. A entrada na Terra Prometida foi adiada por mais 40 anos. Perda de oportunidade. A chance de entrar imediatamente na terra que mana leite e mel foi perdida por causa da incredulidade. Dor e desilusão. Moisés teve que pastorear uma geração condenada a morrer, assistindo a sua perecimento por causa da incredulidade deles. Este caso nos ensina a importância da fé, não apenas individual, mas coletiva, e como a liderança também é responsável por fomentar essa fé. A falta de fé no poder de Deus tem consequências catastróficas, tanto para o indivíduo quanto para a comunidade. Uma oportunidade perdida por medo. Analisamos os pecados mortais de Moisés, e acredite, não é para julgá-lo, de jeito nenhum. É aprender com um gigante da fé. Quais grandes lições podemos tirar de seus erros? Ninguém é perfeito, nem mesmo o maior servo de Deus está isento de cair, cometer erros ou desobedecer. Isso nos alivia da pressão de sermos perfeitos e nos lembra de nossa dependência da graça de Deus. A obediência importa, e muito. Pode parecer trivial, mas a desobediência a uma instrução específica de Deus, como fale com a rocha ao invés de bata, tem consequências. Não é apenas o resultado, mas a maneira como agimos que honra ou desonra a Deus. Cuidado com a raiva e o orgulho.
A raiva, mesmo quando justificada, se não for controlada e entregue a Deus, pode nos levar a cometer erros que nos custarão caro. E o orgulho de querer fazer as coisas do nosso jeito ao invés do de Deus é um veneno. Santificar a Deus é crucial. Honrar a Deus em tudo o que fazemos, dar-lhe o crédito, reconhecer que é Ele quem age, é fundamental. Quando nos colocamos no centro, desonramos o Criador. As consequências são reais e duradouras. Os pecados têm um preço. Às vezes, as consequências não são imediatamente visíveis, mas podem moldar nosso destino, o de nossas famílias ou até mesmo nossa comunidade, como aconteceu com Moisés e Israel. A graça de Deus é maior do que nossos erros. Embora Moisés não tenha entrado na Terra Prometida, Deus não o abandonou. Ele permitiu que ele a visse de longe, enterrou-o pessoalmente e seu ministério continua sendo uma referência. A graça de Deus sempre nos dá uma segunda chance, mesmo que as consequências de nossas ações possam permanecer. Liderar é uma responsabilidade enorme. Líderes como Moisés têm uma responsabilidade ainda maior porque suas ações influenciam muitas pessoas. Seus erros podem ter repercussões massivas. A vida de Moisés é um espelho. Mostra-nos o quão grande pode ser a fé, mas também quão devastadoras podem ser as consequências quando até mesmo os maiores falham em obediência, humildade e confiança total em Deus. É uma história para a reflexão pessoal. A história de Moisés nos deu um bom alerta. É fascinante como a Bíblia mostra seus heróis exatamente como eles são, sem esconder nada. Vemos o bom e o ruim, suas grandes conquistas e seus erros. Nos lembra de que somos humanos, que todos cometem erros, mas também que obedecer a Deus é algo inestimável e de valor incalculável. Se você achou essa análise interessante, se ela fez você ver Moisés sob uma nova luz, ou simplesmente despertou sua curiosidade, encorajo sinceramente você a juntar-se à nossa tribo. Inscreva-se no canal. Não pense duas vezes para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras nas histórias mais incríveis da Bíblia. E claro, adoraria ouvir sua opinião. Qual dos erros de Moisés mais impactou você? Você acha justo que ele não tenha entrado na Terra Prometida? Que outras lições você tira da vida dele? Deixe seus comentários abaixo. Eu leio todos com grande entusiasmo. Suas contribuições são a força motriz deste canal. Obrigado do fundo do meu coração por se juntar a mim nesta jornada, pelo seu tempo e pela sua mente aberta. Até a próxima. Que a história de Moisés sempre lhe lembre da importância de caminhar em obediência a Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus o ilumine com amor e fé abundante.